Salve, salve galera que acompanha o canal Química na Tela. Como vocês podem ver, eu estou aqui em um laboratório de ciências e é exatamente a partir desse ponto que a gente vai começar essa nossa série que vai abordar os principais tópicos de química e da ciência. Alguma vez você já se perguntou o que é a ciência? Já ouviu o termo conhecimento científico? Sabe o seu significado? O termo ciência deriva do latim scientia, que significa conhecimento. Sem me deter muito no aspecto filosófico e sendo o mais direto possível, ciência pode ser definido como o conhecimento que pode ser comprovado por meio de observação, análises, experimentos e etc. No vídeo de hoje, eu te convido para mergulhar nesse universo e conhecer termos como fazer ciência, método científico, experimentos, dentre outros. Então não perde tempo, fica de olho na tela, dá um like nesse vídeo e vem comigo. Segundo um artigo publicado pela Universidade Federal Rio Grande, FURG, o link encontra-se na descrição, fazer ciência nada mais é do que produzir conhecimento. Mas você deve concordar comigo que os saberes e conhecimentos são produzidos de diversas formas, em diferentes ambientes e por diferentes pessoas. Por exemplo, você que está aí do outro lado da tela, independentemente da sua idade, formação ou local onde você mora, certamente você detém uma gama de conhecimentos que foram obtidos ao longo da sua vida, muitos dos quais foram obtidos fora dos ambientes formais de formação, como uma escola ou mesmo centros de pesquisa. Agora, vamos utilizar o conhecimento que você detém acerca do fogo. Embora a escola tenha se esforçado para lhe ensinar o potencial destruidor do fogo, muito provavelmente, quando você frequentou o ambiente escolar, você já tinha conhecimento desse potencial. Esse simples exemplo acerca do fogo pode ser exportado para diversas outras áreas. Por exemplo, conhecimentos sobre eletricidade, agricultura, culinária, artes, filmes e uma série de outros conhecimentos. Agora pense comigo, se fazer ciência é produzir conhecimento, a gente então pode afirmar o seguinte: a ciência não é exclusividade dos cientistas ou centros de pesquisa, uma vez que qualquer pessoa, independentemente do local ou ambiente, pode produzir um determinado conhecimento sobre uma determinada área, certo? Bom, a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim, porque o conhecimento de fato está aí para ser descoberto ou produzido por qualquer pessoa, independentemente da sua formação. E não, pois nem todo conhecimento produzido recebe o status de conhecimento científico. Bom, a essa altura você deve estar querendo me perguntar, mas Márcio, peraí, o que é necessário para que um determinado conhecimento receba esse status ou seja reconhecido como sendo científico? Bom, para que um determinado conhecimento receba o status de conhecimento científico, é necessário que durante a sua produção ou obtenção, ele siga algumas etapas e regras bem específicas. Esse conjunto de etapas e regras é chamado de método científico. Bom, aí você deve estar querendo me perguntar, mas Márcio, por que todo esse rigor e regras para se atestar um conhecimento como sendo científico? Bom, o chamado rigor científico faz-se necessário para se evitar a subjetividade nesses conhecimentos e pesquisas. Vou te dar um exemplo. Vem comigo. Bom, para a gente entender melhor essa parte, vamos imaginar, aqui hipoteticamente, que existe um determinado cientista atrás de uma determinada vacina para uma determinada doença. Imaginar também que, para isso, ele dedica horas e horas de pesquisa, testes e experimentos. Acontece que, na ânsia, no afã de querer chegar a essa vacina, ele pula algumas etapas. Isso faz com que a sua vacina não seja tão eficaz, mas ele não conseguiu perceber isso porque estava muito envolvido na pesquisa.
Ele então publica e vende essa vacina para a indústria que vai investir milhões em produzir uma vacina que não tem tanta eficácia assim contra aquela determinada doença. Agora, imagine a quantidade de recursos materiais, humanos e financeiros que seriam gastos na produção dessa vacina para finalmente chegar à conclusão de que ela não era tão eficaz assim. Nesse simples exemplo, a gente percebe a importância da metodologia científica, ou seja, aquelas etapas que deveriam ser seguidas. Mas aí então você pergunta, quais são essas tão famosas e tão importantes etapas? As etapas do método científico são observação, questionamento, levantamento de hipóteses, experimentação, análise e conclusão. Lógico que dependendo do que se está observando e da área de pesquisa, um ou outro procedimento desse daqui será mais ou menos utilizado, assim como outros procedimentos que não foram listados aqui. Agora vejamos a aplicação do método científico e todas as suas etapas para explicar um fenômeno muito comum no nosso cotidiano. Eu tenho aqui garrafas do tipo PET de 200 ml de refrigerante e a gente vai utilizar essas garrafinhas, fazer um breve experimento para explicar para você as etapas do método científico. Vem comigo. Você já deve ter percebido que sempre que a gente abre uma garrafa de refrigerante do tipo PET, uma parte do gás sai, tá? E aí, depois de um tempo, a gente tenta fechar e, embora a gente se esforce para que o gás não escape, com o passar do tempo, a gente percebe que a quantidade de gás contida no refrigerante se perde ao longo do tempo. E mesmo que a gente se esforce para fechar a garrafa a ponto desse gás não sair, parece que todos os nossos esforços são em vão. Ou seja, ao que parece, esse gás contido no refrigerante, uma vez rompido o lacre, escapa de forma gradual. Mas será que isso de fato é verdade? Bom, vamos utilizar o método científico para explicar esse fenômeno. Vem comigo. A percepção de que o gás contido nos refrigerantes diminui uma vez que o lacre foi rompido pode ser interpretado como sendo a primeira etapa do método científico, a etapa da observação. Nessa etapa, você então observa e estuda de forma mais minuciosa o objeto a ser estudado. Após o processo de observação, você então passa para a etapa de questionamentos. Nessa etapa, você então passa a fazer várias perguntas a respeito do fenômeno. No caso aqui, alguns questionamentos poderiam ser feitos da seguinte forma: por que será que a gente não consegue lacrar a tampinha uma vez que o lacre foi rompido? Será que isso tem a ver com a força aplicada e essa força só seria obtida lá na indústria? Que tipo de gás nós temos aqui? Esses e outros questionamentos poderiam ser levantados nessa etapa chamada de questionamentos. Para responder as perguntas feitas na etapa anterior, a gente passa então para a próxima etapa, que é o levantamento de hipóteses. Nessa etapa, é feito um vasto levantamento bibliográfico com artigos científicos relacionados ao tema. No nosso caso em questão, nós pesquisaremos acerca do gás contido nos refrigerantes, suas propriedades físicas e químicas como polaridade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dentre outras características. De posse dessas informações, a gente então começa a levantar hipóteses. No nosso caso em questão, a primeira hipótese é a seguinte: uma vez rompido o lacre, o gás começa a se desprender lentamente através da tampa, mesmo que a gente se esforce para fechar muito bem as garrafas. A gente então avança para a fase de experimentação. Nessa fase, nós iremos verificar se as hipóteses levantadas serão confirmadas ou serão descartadas.
Vem comigo. Para testar a hipótese levantada, a gente vai fazer o seguinte experimento. Lembra que a hipótese é a seguinte, a de que o gás contido no refrigerante está escapando pela tampa da garrafa. Como é que a gente vai verificar se isso está ocorrendo ou não? Bom, eu tenho aqui 2 garrafas de refrigerante que já tiveram seu lacre rompido, inclusive elas apresentam volumes diferentes. E eu tenho aqui uma proveta, tá? Essa proveta tem água. O que a gente vai fazer? A gente vai imergir essas garrafas de refrigerante na proveta com água e se de fato o gás estiver escapando pela tampa, nós observaremos a formação de bolhas. Vamos ao experimento. Bom, como vocês podem perceber, as garrafas por si só não ficam completamente submersas, o que poderia impossibilitar o nosso experimento. Para isso, eu vou utilizar pedaços de fio presos a esses pesos metálicos para que as garrafas do nosso experimento fiquem totalmente submersas. Bom, com as nossas garrafas devidamente preparadas e com os pesos em mãos, a gente agora então pode fazer o procedimento experimental, pode fazer finalmente o nosso experimento. Agora eu vou aproximar a câmera do nosso recipiente com água para que a gente possa ver os detalhes bem de perto. Vem comigo. Aqui é a primeira garrafa, eu vou colocar aqui ela e prender os pezinhos metálicos. Estou colocando aqui inicialmente 3 para ter a certeza de que ela vai submergir. Então lá vai. Aproximando aqui, ó. A gente percebe a princípio que não está havendo desprendimento de gás, pois não há formação de bolhas. Vamos dar mais um tempinho aí para ver se sai. Bom, nessa nossa primeira, nada. Ela tinha um volume menor, talvez uma quantidade pequena de gás. Vamos ver o outro experimento, a outra garrafa. Como essa garrafa aqui tem um volume maior, eu vou então utilizar só 2 pezinhos metálicos. Vamos ver aqui. Bom, a exemplo da primeira, a gente não está percebendo a formação de bolhas, ou seja, desprendimento de gás. É bom lembrar que essas garrafas já tiveram seu lacre rompido. Mais um pouquinho. Muito bem. Alguém pode estar querendo perguntar aí, mas Márcio, será que se de fato o gás estivesse saindo aí, a gente conseguiria perceber? Bom, para a gente ter essa certeza, a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente está utilizando experimento, então estamos testando possibilidades. Eu vou ficar com essa mesma garrafa aqui, só que agora, propositalmente, eu irei folgar a tampinha, provocando a saída de gás. Vamos ver se a gente percebe esse desprendimento do gás, ok? Estou afrouxando agora aqui, ó. Opa! Não sei se deu para perceber aí, mas tá. Vocês estão vendo aí a formação de bolhas, bem aqui nesse ponto aqui, ó. A formação de bolhas. Coisa que a gente não viu
num primeiro momento. Só para ter certeza, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aquela primeira garrafa, aquela que estava com volume menor, fazer a mesma coisa. Afrouxar um pouquinho para a gente ver se a gente consegue perceber a saída de gás. Tá aqui ela, tá? Aqui está ela, não apresentando a priori saída de gás, só que é o seguinte, agora eu vou afrouxar aqui, ó, promovendo a saída. Opa, olha a formação de bolhas de ar. Essas bolhas de ar aí é a saída do gás presente no refrigerante saindo do recipiente. Assim, a gente anota essas informações para daqui a pouco chegar a algumas análises. Márcio, será que isso é observado também naquelas garrafas em que o lacre não foi rompido? Bom, eu vou tirar aqui a nossa garrafa e eu tenho outras aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, está completamente lacrada, tá? Vou fazer o mesmo procedimento, colocar aqui um pedaço de linha. Para o nosso experimento. Mais uma vez a gente observa que não há saída de gás, tá? Nem formação de bolhas pela tampa. Vou pegar ela aqui. Agora eu vou romper o lacre aqui, ó. Claramente a gente percebeu isso. E lá vai ela, soltando bolhas de gás. Agora sim, propositalmente a gente está mostrando que está saindo. Mas isso porque eu deixei frouxo. Vou pegar essa mesma garrafa. E agora não mais se observa o desprendimento de gás. Essas informações são importantes. A gente então observa, anota tudo para daqui a pouco fazer uma análise de tudo que a gente está observando. Logicamente que nós teremos que fazer esse procedimento repetidas vezes. A fase experimental ela é bem cansativa, pois é preciso se repetir várias e várias vezes os experimentos para que a gente possa então chegar a uma determinada conclusão. Vamos avançar para a próxima etapa? Vem comigo. Bom, passada a fase de experimentação e coleta de dados, a gente vai então para a fase da análise do experimento. E nessa fase, a gente vai então verificar se a hipótese levantada se confirma ou se ela é descartada. No caso em questão, a hipótese era de que o gás se desprendia lentamente a partir do momento que se rompia o lacre. Essa hipótese não foi verificada no nosso experimento. Mas então você pergunta, Márcio, nós sabemos, a gente percebe até pelo sabor dos refrigerantes que a quantidade de gás dissolvido nesse refrigerante diminui a partir do momento que a gente abre o lacre. Afinal de contas, se esse gás não escapa, para onde ele vai? Bom, nesse caso, nós então deveremos voltar para aquela terceira fase, aquela de levantamento de hipóteses, e então propor uma nova hipótese, uma nova possibilidade, para em seguida repetir vários experimentos, para então se verificar se aquela hipótese se confirma ou não. Como o tempo não nos permite, nós chegaremos à seguinte conclusão. Primeiro, o gás não se desprende da garrafa uma vez que o lacre foi rompido de forma lenta e gradual, ao contrário do que muita gente espera ou acaba acreditando. Na verdade, o CO2 ele é hidrofóbico, ou seja, ele não gosta da água, não se mistura com a água por ele ser apolar.
como um dos ingredientes do refrigerante é a água, o CO2 fica doidinho para se desprender ou sair da água. Lógico que ele não consegue sair porque a tampa está fechada, mesmo com a sua mão. Acontece que a gente percebe que bem aqui tem uma região em que esse CO2 pode sair do refrigerante e se acumular aqui. Isso é perceptível, inclusive, quando a garrafa está fechada e a gente aperta, percebendo que há uma pressão interna. Toda vez que a gente abre a garrafa, esse gás que estava contido nessa região sai. E aí, quando a gente ingere o refrigerante, na realidade está ingerindo uma bebida com uma menor quantidade de gás. Agora, o gás que ainda resta nessa solução vai novamente ocupar essa região, para que no futuro, quando a pressão for aberta, quando a tampa for aberta, esse gás novamente sair, e assim a gente sempre vai perceber que cada vez que a gente toma esse refrigerante, a quantidade de gás é menor. Aí nós então iríamos para a terceira e última parte. E assim, nessa última fase, nós então iríamos escrever cada etapa do processo, os referenciais que foram utilizados, para então escrever um artigo científico e então publicar nos meios científicos, para que a comunidade científica tomasse conhecimento. Nesse simples experimento aqui, a gente então percebeu todas as etapas do conhecimento científico. Mas aí surge uma nova pergunta. Márcio, tudo bem, tem todo esse rigor científico, mas e aquele conhecimento? Aqueles que são produzidos sem toda essa sequência científica, eles não valem de nada? Pois bem, esse conhecimento é chamado de conhecimento empírico ou simplesmente empirismo. O que é isso, Márcio? Lembra do conhecimento do fogo que eu falei para você no início desse vídeo? Pois bem, o conhecimento empírico é qualquer conhecimento obtido a partir da experiência sensorial. Aí a gente está falando de visão, audição, olfato, tato ou simplesmente a observação do cotidiano. Embora muitas pessoas do meio científico desprezem esse tipo de conhecimento, ele tem o seu valor. E como exemplo, eu trago aqui o óleo de andiroba, extraído da semente da andirobeira, muito utilizada e conhecida no meio indígena pelo seu efeito cicatrizante. Pois bem, recentemente, esse efeito cicatrizante foi confirmado pela ciência e, inclusive, foi reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde. Ou seja, ressalto ainda que muitos dos conhecimentos científicos começaram a partir do conhecimento empírico. E assim a gente vai ficando aqui nesse nosso primeiro vídeo dessa nova temporada. Semana que vem a gente volta falando da evolução dos modelos atômicos. Então não perde tempo. Se você ainda não é inscrito, te inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo e até lá!